como que você consegue construir um planejamento financeiro que te possibilite atingir as suas metas do seu negócio. Porque um planejamento estratégico ele é importante, mas o financeiro ele te dá um norte, ele te diz como você consegue atingir esse planejamento. E deixa eu fazer uma pergunta, eu vou iniciar a nossa mentoria com uma pergunta. Quem aqui aplica, de alguma forma, um planejamento financeiro, um orçamento para saber como vai fazer para atingir as metas, por exemplo, durante o ano? Né, o ano de 2025 aqui é o momento das empresas começarem a estar fazendo o seu planejamento. Gil, Tiago, Sandra, comenta ali para mim. Ó, o Gil colocou aqui, ó, não somente na parte emocional, também é importante saber lidar com o dinheiro. O Tiago aqui tenta, mas sempre está precisando de ajuda. E esse é o momento de a gente esclarecer como fazer esse planejamento de uma forma correta, porque tem muita gente que diz que faz, mas será que faz? Consegue atingir? Consegue elaborar de uma forma correta? O Gil aqui tem uma planilha para registrar, tem uma folha impressa com o número de clientes que planejou para o ano, e cada um que fecha eu preencho. É um início, né, Gil? É bem assim. Você precisa saber, você precisa elaborar um planejamento, verificar o quanto que você quer de faturamento para você conseguir fazer um orçamento. Né? Que a base sempre é a receita. É o quanto que você vai faturar e assim projetar os custos e as despesas, né? Esse não acho. Deixa eu ver aqui. Esse não acho que não consigo bater a meta. O ano de 2024, Gil? É isso aí. E aí a gente também vai falar sobre o que fazer quando o seu orçamento ele não bate, ele não fica de acordo com o que você planejou. Como se precaver disso também, para não ter que mudar a meta no meio do período, né? Tem aquele jargão que eu acredito que todo mundo ouviu, vamos deixar a meta aberta e quando a gente atingir a meta vamos dobrar. Não é bem assim falando de financeiro, né? O financeiro a gente tem que ter uma previsibilidade. E para isso, então, eu vou começar aqui apresentando algo para vocês de orçamento. Hoje, né, o tema é Vocês estão vendo a minha tela aqui? Consegue enxergar? Dá um ok ali para mim no chat, por favor. Ou pede para abrir. Enxergam? Então, esse é o nosso tema da mentoria de hoje. Como construir um orçamento sólido e flexível. Por que sólido e flexível? Aqui está o motivo de você ter um planejamento financeiro, um orçamento, né? O orçamento ele é uma ferramenta que te ajuda a alcançar as metas que você definiu ali no planejamento financeiro. E você inicia, né? O motivo é ter clareza no caminho para o crescimento do seu negócio, ter metas realistas e alcançáveis. Aqui nós temos mentores aqui, né? O Tiago é uma pessoa que ele trabalha muito com metas e a definição dessas metas, né? Existe uma forma de você definir, que são as metas SMART. Quem conhece essa metodologia, então você precisa ter clareza que ela seja alcançável, que ela seja temporal, que ela seja mensurável. Então, o financeiro ele te ajuda a mensurar, né, essas metas e ver se elas são realmente alcançáveis ou se são uma meta, um sonho, né, que deixa de ser uma meta, é um sonho. E ela te dá um planejamento financeiro, ele te dá
proatividade para antecipar desafios. Você saber onde você está pisando. E assim, se caso precisar, no momento de baixa de venda, de necessidade de caixa, você saber isso de uma forma antecipada e conseguir buscar recursos para manter a sua empresa. Outra coisa é você melhorar a sua tomada de decisão. Você faz um orçamento, faz um planejamento financeiro e verifica se realmente o caminho que você definiu para o seu negócio, ele é o melhor a seguir, com base no resultado que esse planejamento ele vai te dar, ele vai te proporcionar. A sustentabilidade e o crescimento a longo prazo. Saber onde está pisando e o quanto que vai atingir lá na frente, com previsibilidade, de olhar, né? O planejamento financeiro, geralmente as empresas fazem para o ano. Agora estamos em outubro, dia 17 de outubro, então é o momento de estar fazendo o planejamento financeiro do ano de 2025. Então, você consegue ter uma noção. Claro que um planejamento, ele não é uma coisa estática, não é algo que você define e vai ser realizado, ele precisa ser analisado se vai acontecer, né? Porque o mercado ele é volátil, então você precisa analisar tudo isso, mas ele te dá um norte, ele te dá uma base, ele serve como base. E se você fizer da forma correta, ele dificilmente vai variar muito, né? A não ser que tenha alguma situação muito extraordinária, como, por exemplo, posso citar a pandemia, né, 2020, foi algo que aconteceu que não dependia dos negócios e do dia para a noite, muitos estabelecimentos tiveram que fechar as portas e não tiveram faturamento por um longo período. Aí você está no controle, você está previsto com essas previsões de despesa, de imprevisto. Então, um planejamento financeiro ele ajuda também nesse formato. E o monitoramento constante do progresso, né, para verificar, sim, o quanto que a empresa cresceu e também já para definir as próximas metas, porque se você olha o seu orçamento e verifica assim, ela subiu, a empresa cresceu, ela cresceu em faturamento, ela cresceu em mercado, além do que eu planejei. Então, eu vou definir metas mais desafiadoras, né, maiores para o meu negócio. E, então, aqui eu vou trazer para vocês os modelos, né? Mas, afinal, como é que eu vou fazer um orçamento? Agora, antes de mais nada, eu vou perguntar para vocês aqui. Faz sentido, né? Você ter um orçamento no seu negócio? Hoje, você olhando a sua empresa, vocês sentem a necessidade de ter um orçamento? Manda para mim ali no chat, se sim ou se não. Se quer compartilhar alguma coisa, se já adotou, o que sentiu quem adota no seu negócio ali, o que sente quando tem esses números na mão. Gil que coloca ali no papel. Qual é a sensação de saber onde está pisando, Gil? Tudo certo? Então, vamos seguindo aqui. Vou explicar para vocês quais são os tipos, os modelos de orçamento que existem, né? Se vocês buscarem ali na internet, buscarem em livros, né, bibliografia, eles vão trazer os principais. Existem muitos, mas eu vou trazer para vocês os que mais são usados e quais são as vantagens e as desvantagens dele. E, se vocês ficarem até o final, eu vou mostrar para vocês uma planilha em Excel simples, que todo mundo pode adotar para montar o seu orçamento para 2025. Então, os orçamentos, os modelos de orçamento. Aqui o Gil, deixa eu ver, o Gil respondeu aqui. Como não sou especialista, seguimos mais ou menos que a concorrência segue. Opa, o Gil já quer a planilha. Fica aqui até o final, Gil, que eu vou montar junto com vocês, vou explicar como funciona e disponibilizar depois no nosso na nossa gravação ali na plataforma. Os modelos de orçamento são principais:
estático ou fixo. O que é um modelo estático ou fixo? É um modelo que você faz assim, o que a maioria, muitas empresas fazem. Você define as metas, né? Você elaborou todas as receitas, custos e despesas e projeta para o ano inteiro o mesmo valor. Janeiro eu vou ter 100 mil de faturamento, fevereiro os mesmos 100 mil, os custos e as despesas, todo igual. Ele tem uma vantagem de ele ser simples, ele é previsível, ele é fácil de fazer, justamente porque é só um Ctrl+C, Ctrl+V, você só copia e cola. Então, não exige um esforço tão grande dos setores de uma empresa, porque um orçamento você precisa fazer em conjunto com todas as áreas da empresa, né? Tanto o financeiro, ele elabora o orçamento, mas ele precisa ter equipe de vendas para saber qual é a meta de faturamento do próximo período, do próximo ano, né? Aqui nós estamos falando do ano de 2025, então já vou trazer esse assunto para vocês começarem a implantar no seu negócio para começar o ano que vem com o pé direito e saber onde está pisando. Você precisa ter a equipe de vendas juntos para verificar mercado, analisar qual a possibilidade de crescimento da empresa, o quanto que ela pode faturar. Você precisa ter departamento pessoal, quem tem empresa mais estruturada, né? Mas para você pequeno, quem aqui é só o empresário, mais um auxiliar, né? Uma equipe pequena, né? Você pode também utilizar dessa dica, né? Então, você precisa ter todos os setores do teu negócio envolvidos na elaboração de um planejamento financeiro, um planejamento estratégico, primeiramente, né, para definir as metas, o que a empresa quer naquele período, ou um planejamento financeiro e, consequentemente, um orçamento para ser seguido. Então, departamento pessoal, né, RH, vendas, equipe de produção, que cuida de toda a parte de compras, de produtividade da empresa também. Esses são os setores mais essenciais que precisam estar envolvidos num orçamento. Então, um orçamento fixo, né, eu abri esse parênteses porque eu acabei não explicando isso para vocês, mas o orçamento fixo, ele é simples, ele não vai envolver tanto esforço dessas equipes, desse pessoal, tanta busca de informação, porque ele é só copiado. Geralmente, você pega com base no ano anterior, projeta uma meta, vamos dizer, eu quero crescer 15% do faturamento e projeta para o ano inteiro. Só que ele é rígido, ele não tem flexibilidade. Então, assim, existem negócios aqui, até compartilha para mim, quem tiver aqui na nossa mentoria, qual é o negócio que você trabalha, se o negócio de vocês ele tem sazonalidade. O Gil aqui, eu sei que ele trabalha, você tem receita de recorrência, quem trabalha com recorrência aqui, quem trabalha com sazonalidade, vendas. O Gil não tem recorrência. Então, é sempre uma venda nova. Você sofre com sazonalidade de, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo de empresas que vendem em temporadas, né? A gente vive aqui, eu vivo aqui numa cidade litorânea e no verão a cidade, o movimento aumenta. Então, para o Gil, no verão não é uma época boa já, porque aqui nós vivemos, né, Gil, vivemos uma cidade turística. Então, as pessoas estão trabalhando mais e, consequentemente, também tem gente viajando de férias. Conheço o trabalho do Gil, então eu sei como é que é. Mas muitos negócios crescem. Vamos dar um exemplo de restaurante. Restaurante, quem trabalha no litoral aqui, a demanda ela tende a aumentar. Então, um orçamento fixo, estático, ele não vai atender esse tipo de negócio. O Thiago também aqui, não tem recorrência de venda, mas é sempre parcelado. Então, o parcelado dá uma previsibilidade de caixa. É uma forma de fazer entrar faturamento todo mês. Isso já ajuda bastante. Aqui o Gil para na metade de dezembro e volta início de janeiro. Acaba pegando férias em um período bom também. Pega férias junto com todo mundo, né? É só tranquilidade. Então
esse orçamento não serve para vocês, por exemplo, porque vocês precisam saber que um período, qual é a época, depende do perfil do teu cliente, do teu produto, para você ver qual é o momento que você tem mais receita, menos receita. Então, você precisa ter essa oscilação no orçamento, para ele se tornar mais real, né? O mais próximo da realidade. Por mais que o orçamento ele seja uma projeção, mas você precisa ter como base de tudo. Então, e aí o próximo orçamento, ele é um orçamento flexível, orçamento contínuo. E o que é um orçamento flexível contínuo? Ele se adapta às variações de mercado. Aí foi como eu já fui, aproveitei, né? Puxei a informação do estático, comparando. Esse flexível, ele atenderia muitas empresas que têm essa sazonalidade. Só que ele é bom, ele tem adaptabilidade e ele tem um controle melhor. Só que, em contrapartida, ele tem a complexibilidade. Então, ele tem uma necessidade de constante monitoramento. Então, você não pode fazer o orçamento em janeiro e esquecer ele na gaveta. Todo mês, na verdade, todo orçamento, você precisa verificar o que foi previsto, o que foi orçado, do que foi realizado, para ver se aquilo que você projetou se realizou e entender o porquê não se realizou, se caso não realizar. Ah, foi uma questão, um problema de produtividade da empresa, foi mercado ou foi uma insuficiência da própria empresa. Ali você consegue ter os parâmetros para ver como que está a eficiência do negócio. Se é realmente interno ou externo. Aí cada indicador vai te dizer. Se você teve mais despesas com, vamos usar um exemplo, você teve mais despesas com pessoal. Vamos dizer, a tua despesa com rescisão, ela subiu muito. Opa, eu estou tendo um problema de turnover, o que está acontecendo? Como é que está o meu RH? O que estão fazendo de diferente daquilo que a gente previu? Então, o departamento, cada departamento responsável por cada conta, ele vai te dar um retorno, ele vai explicar o porquê que aconteceu aquilo. Mas se você não tiver um orçamento, não tiver uma base, não tem como cobrar, né? Você não consegue exigir ou cobrar ou monitorar, né? Medir o que está acontecendo. Então, o orçamento flexível, ele ajuda isso, só que tem que tomar cuidado, porque se você tem que alterar muito o orçamento daquilo que você previu, pode ser um sinal de que o orçamento não foi bem feito, não foi previsto da forma correta, não teve as informações necessárias para ser colocado ali dentro. E o orçamento terceiro aqui, o base zero. O orçamento base zero, ele é bom para negócios que estão iniciando. Porque é como o nome diz, o orçamento base zero, você começa de informação, nada, de nenhuma informação, do zero realmente. Você não pega histórico de faturamento, não pega dados de folha de pagamento, nada. E aí você projeta com base em tendência de mercado, em pesquisa de preço, tudo isso. Ele é bom para negócios, não um negócio inteiro em si. Às vezes, por exemplo, você vai abrir uma nova filial. Né? Eu tenho uma loja aqui, né? Eu moro aqui em Itapema, eu vou abrir uma loja, uma filial em Balneário Camboriú. Ou pode ser uma cidade mais longe, interior, vamos sair do litoral. Uma filial no interior. O mercado é diferente. Eu posso vender o mesmo produto, mas talvez as vendas ou os meus custos eles sejam diferentes. Então, eu não consigo pegar o orçamento com base na minha empresa, no meu estabelecimento que eu já tenho, e fazer o orçamento dessa filial com base nisso. Então, eu preciso iniciar do base zero, começar do zero a informação para você ter uma informação mais correta. Então, essa é a vantagem, ter a eficiência e o foco nos resultados. E ele é mais difícil de fazer, ele exige mais esforço, porque tudo você precisa analisar, verificar, procurar mercado,
fazer uma pesquisa muito maior para conseguir essas informações para colocar no orçamento. E o último, e ao meu ver é o que é mais aplicável, mais interessante para a maioria das empresas aqui, que já estão com o movimento, que já estão ali com 1, 2, 3 anos de negócio, né? É o incremental ou histórico. E ele nada mais é do que um orçamento que você pega a base, vamos dizer que você vai pegar a base do ano de 2024 para projetar 2025, com a diferença que você vai projetar talvez um faturamento maior, aí depende das suas metas. Ajustes de inflação, por exemplo, quem paga aluguel aqui tem reajuste todo ano. Então, você precisa fazer esses ajustes. Então, ele é mais fácil de ser feito e pode ser mais real para empresas que elas já estão consolidadas, que não tem tanta alteração, oscilação, que elas não estão crescendo muito. Porque quem está crescendo, a não ser que você projete uma meta de crescimento que esteja compatível, se você pegar o dado histórico, ele não vai ter muita validade, né? Porque a empresa ela está em constante crescimento, mas empresas que estão mais sólidas, esse orçamento ele já serve. Para quem não tem nada, nenhum orçamento, sugiro começar pelo menos desse, para você saber assim, com base no meu ano anterior, eu quero isso e um pouco melhor. Então, você consegue utilizar esse orçamento. Ficou alguma dúvida aqui a respeito de orçamento? Vocês conseguiram identificar aqui o que seria melhor para o seu negócio? Angélica, bem-vinda aqui na nossa mentoria também. Alguém já usa, já conhecia esses modelos de orçamento? Bem, vamos seguindo aqui, então. E então, o que, né? O que é melhor? Vou perguntar para vocês aqui. Agora eu quero que vocês abram o microfone. O que vocês acham melhor? Ter um orçamento pessimista, otimista ou realista? Vou explicar antes de você responder essa pergunta. Um orçamento otimista, você vai lá, conversa com a tua equipe, a gestão, prevê um crescimento de 30% do negócio, faturamento, de lucratividade, o que vocês desejarem. Vamos dizer, um orçamento realista, que é dentro do que já aconteceu, com os ajustes, né, de inflação, de mercado, ou um pessimista? O que vocês acham que é melhor? Responde ali no chat para mim. Eu quero levantar essa discussão. Ou abre o microfone para também explicar o porquê que vocês acham disso. Ó, o Gil é otimista. Por que, Gil? Quer deixar a sua resposta mais completa aí? Ó, não pode atrair nada de pessimista. Mas se tratando de financeiro, a gente tem que precaver algumas coisas, né? Mas alguém aqui aposta? Não tem resposta certa, tá? E nem errada, só para deixar vocês mais tranquilos. Cite algumas coisas, deixa eu ver, o Gil colocou aqui. Cite algumas coisas que pode analisar para se precaver. É aí que eu vou entrar. Agora que eu queria pegar o gancho, eu só queria saber como que vocês pensavam. Se era otimista, se era pessimista, como que vocês trabalham no seu negócio.
Estão sempre apagando incêndio, prevendo desgraça, né? Prevendo período ruim, ou é sempre otimista e vamos lá e vamos fazer acontecer e acontece. Eu vou explicar agora por que eu levantei essa pergunta. Porque não existe certo ou errado. O que seria o ideal? Você ter 3 cenários. Você prever esses 3 cenários. Um cenário um pouco pessimista, com uma redução, ou talvez alguma perda de cliente, que tem cliente recorrente. Um cenário dentro do que já estava esperado, realista, e um cenário otimista. Mas o ideal, o que é importante, é sempre você ter uma previsão otimista, mais em vista. Porque, claro que você quer crescer todo mundo, né? Então, o orçamento, um planejamento financeiro, ele serve para te ajudar a crescer. E por que ser otimista? Porque se caso acontecer, você vai lá, previu, vamos dar um exemplo na equipe de vendas. Se você botar uma meta de venda muito alta para a equipe de vendas, o que vai acontecer? A maioria vai reclamar, talvez. Não vai? Vai ser um problema. Você vai conversar com a equipe de vendas e vai dizer, não, eu não vou conseguir atingir essa meta de vendas que você colocou para mim. Não consigo vender isso tudo. O mercado vai inventar 1001 coisas. Lógico que tem que ter justificativa, né? Não pode ser umas metas muito fora da realidade. Aí vamos partir para a meta SMART. E vamos dizer que você acatou a equipe de vendas e jogou um cenário bem pessimista. Uma empresa, você previu que ia faturar 100 mil no mês e chegou naquele mês, você faturou o dobro, 200. O que acontece se você prevê um cenário pessimista e acontece ao contrário? É bom? Vai ser ótimo, né? Vai perguntar, poxa, faturei um monte, vou lucrar. Mas você não previu as despesas que são incorrentes dessa venda. Se você trabalha com comércio, você precisa comprar mercadoria, você precisa ter essa mercadoria para vender. Se você é indústria também, você precisa ter matéria-prima e ter capacidade produtiva para entregar esse produto. E aí, se você não previu isso, não estava no seu orçamento. Talvez você não tenha equipe, se tratando de uma indústria, posso falar, você não tenha equipe suficiente para entregar esse produto. E aí, o que vai acontecer? Você vai precisar, talvez, recorrer à hora extra de empregados para cumprir essa meta, né, para entregar o produto que foi vendido, ou precisa contratar um serviço temporário, que pode ser muito caro. Então, assim, a meta pessimista ela pode ser perigosa, porque você não previu um crescimento e a sua empresa cresceu e ela cresceu de maneira desordenada. E aí os custos, quando você não prevê, ele pode acabar sendo caro. Vamos dizer matéria-prima. Você não previu essa compra de matéria-prima. E quando precisou, o fornecedor não tinha disponível, o fornecedor que você negocia, talvez você precisou de rápido esse recurso, esse insumo, e precisou pagar mais caro por esse insumo. Pode ser também, um outro exemplo, que você não consiga esse insumo em tempo hábil. Você talvez precise importar essa mercadoria, certo? E importando essa mercadoria, você fica sujeito ao câmbio. Se você previu isso, talvez você consiga um preço bom. Se não previu, vai pagar o preço que o mercado está oferecendo naquele momento. Até para capital de giro. Você precisou comprar uma máquina para produzir mais, porque faturou mais do que o previsto, não estava no orçamento. Precisou recorrer a um recurso que talvez era caro. Então, por isso que é muito importante analisar, chamar todas, né? Vou ressaltar isso, chamar todas a equipe de todos os setores para deixar isso muito alinhado e a meta, no mínimo, ela precisa ser realista. Realista dentro do que já aconteceu
e sempre com um cenário um pouco otimista, uma projeção um pouco maior, para justamente isso. E aí, nós vamos entrar na pergunta do Gil aqui. A pergunta do Gil, como que, né, citar algumas coisas para se precaver dessas mudanças de orçamento. E aí é o nosso tema, né, do orçamento sólido e flexível. Então, quais são as ações que você precisa fazer para conseguir se precaver e ter essa flexibilidade no orçamento? Eu vou citar algumas, tá? Os cenários, essa já é uma. Então, você precisa ter o cenário pessimista, realista e otimista. Para quê? O orçamento você define geralmente é mensal. Então, você faz o orçamento do ano inteiro, né, o exemplo novamente, de 2025. E aí, janeiro aconteceu, em fevereiro você vai analisar o que foi realizado, se foi compatível com o que aconteceu. Foi muito maior? Não. Pode mudar o seu orçamento. Aí já começa a olhar o orçamento do cenário otimista, para você ter tempo de se organizar. O orçamento ele tem que ter um monitoramento constante e essa adequação de mudanças assim muito rápido. Então, se você já tem uma projeção de um cenário otimista para caso subir, aumentar além do que você previu, você já tem mais ou menos todos os custos, despesas, tudo que você precisa fazer para conseguir atingir essa meta. O pessimista, da mesma forma. Caso não está acontecendo o que você previu, a sua meta, por alguma coisa externa ou própria interna, você consegue se adaptar a tempo. Né? Não pode ser deixado para analisar um orçamento no final do ano. Você precisa analisar isso mensalmente. Então, projetar esses cenários ele é muito importante. Não sei como projetar o cenário. Olha a sua concorrência, olha o mercado, como é que está. A questão do mercado, até assim, político, econômico, verifica o que está em alta. É muito importante analisar o mercado quando for fazer um orçamento, para projetar receita principalmente, tá? Custos também, se o teu produto ele fica sujeito à marcação de mercado, principalmente dólar, né, quando tem variação, essas taxas de juros ali, Selic, né, que o governo ele tem feito o movimento, a Selic ela tem aumentado, então isso também influencia. Então, sempre tenham esses cenários em mãos, assim, de uma forma mais rápida, que você possa se adaptar, né? Se flexibilizar, essa é a palavra. E a próxima seriam as reservas de contingência. Reserva de contingência. O que é contingência, Fran? Alguém já ouviu falar essa palavra? Conhece? Manda ali no chat, dá um sim, um não aí, para ver se eu preciso explicar. Certo? A reserva de contingência. A contingência é a famosa reserva de emergência. Quem tem reserva de emergência na sua empresa aí? Sabe como fazer a reserva? Isso aí é um tema para uma mentoria futura aí, que eu vou trazer para você conseguir organizar o seu negócio e se blindar de imprevistos. Essa reserva de contingência, a reserva de emergência, ela é justamente para isso. Aqui, quero apresentar sobre reserva. Você quer conhecer, Gil? Entender mais sobre reserva? Ah, é isso aí. Precisa saber o que você precisa. Aprender se o que tem, se é o suficiente ou se não é. Aí você vai saber com base no orçamento do seu negócio, com base nos seus custos, né? Então, a reserva
de contingência, ela serve justamente para isso, para esses imprevistos, para essa flexibilidade no orçamento, principalmente quem trabalha com receita que não é recorrente. Então, você incluir uma margem de contingência dentro do orçamento, destinar uma parte do capital, dinheiro, né, o recurso, capital de giro da empresa para essas emergências ou oportunidades também, tá? Porque reserva contingência é algo que não está previsto. Pode ser para o bem, pode ser para mal, né? Para mal, emergência, aconteceu, quebrou uma máquina. No meio do meu processo, eu precisei comprar uma máquina nova. Não estava previsto. Isso é uma contingência. Ou surgiu uma baita oportunidade aqui de eu comprar com 30% de desconto do meu fornecedor uma mercadoria, porque ele estava liquidando estoque, alguma coisa assim, e eu vou ter um retorno, né, uma margem de lucro muito alta se eu comprar. Isso também não estava previsto. E você pode ter essa oportunidade. Então, é importante você ter essa margem de contingência dentro do seu orçamento também previsto, tá? E aí cabe saber se vocês querem colocar gasto fixo, né? O Gil colocou aqui, ouvi dizer que é 6 meses de gasto fixo. Depende também, tá? Cada negócio, quem é, por exemplo, profissional autônomo, a gente recomenda que tenha de custo, fala aí, já entra no custo pessoal, né? De custo fixo de 6 a 12 meses. Quando é para ser mais precavido, assim pode ser, mais conservador, até 12 meses. Depende também como entra o dinheiro, se tem um giro alto ou se as tuas receitas elas demoram muito para acontecer. Orçamento para inovação. Você precisa ter um percentual também, além da contingência, para inovação e novas tecnologias, tá? Por que você precisa ter isso no orçamento, Fran? Porque as inovações, as tecnologias, né, a gente acompanha ali, isso acontece de uma forma muito rápida, é muito volátil. Amanhã pode ter surgido uma tecnologia nova, um maquinário ou um sistema ali de vendas que possa facilitar muito o seu trabalho, possa reduzir o tempo de entrega ou o tempo de produção e que vai te dar uma margem de lucro muito grande. Você precisa investir nessa inovação. E aqui também entra um orçamento para capacitação da equipe, que também vai influenciar no resultado. Então, você precisa ter essa reserva para justamente ter essa flexibilidade. Se um momento surgir algum treinamento, algo importante que a tua equipe, o teu gestor, digamos lá, de produção, ele precise fazer para ajudar para crescer o seu negócio, para melhorar a lucratividade. Você precisa ter isso orçado dentro, né, dentro do seu orçamento, isso previsto no seu caixa, para não perder a oportunidade. Então, o orçamento flexível, ele te dá essa possibilidade, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa ver. O que existe, né? O que é básico que a nossa empresa já faz, já tem de custo, despesas, receitas, e o que pode acontecer. Aí, como a gente não sabe em valor, reserva um percentual, verifica o quanto que pode ser reservado do caixa do seu negócio, aí vai de cada um, se a empresa ela tem capital de giro para conseguir reservar um valor maior ou menor para isso. Mas se tiver, é excelente para aproveitar essas oportunidades. E também as revisões periódicas, né? Aquilo que eu já falei. O orçamento ele não é para ser feito, colado na parede e esquecido lá. É feito, é revisto, é monitorado. Fazer aqui fala-se revisão trimestral, semestral, mas pode ser, é importante verificar mensal, pelo menos o que foi realizado, só fazer um comparativo para ver se ficou muito discrepante algumas coisas e monitorar isso, tá? Mas uma revisão, assim, pelo menos trimestral, uma revisão de rotina, é importante fazer.
geral, mesmo que não tenha alguma alteração, mas para olhar talvez uma oportunidade futura de mercado aí que possa ter surgido na empresa, essa flexibilidade, né? E também, aí ele é uma base do orçamento, tá? Você ter um orçamento variável para os custos operacionais. No orçamento, no planejamento financeiro, você precisa saber o que é variável e o que é fixo no seu negócio. Despesa. Vou dar um exemplo aqui de uma despesa variável que todo mundo tem. Os impostos. Os impostos, de acordo com o teu faturamento, você paga um percentual, né, de acordo com ele. Então, se você faturou 100 mil, você paga um valor, se fatura 200 mil, você paga o dobro também de impostos. Claro, tem umas variáveis ali, mas elas são medidas em percentuais. O custo da mercadoria, o custo de matéria-prima também ele é variável. Então, você precisa ter isso bem feito no seu orçamento para saber para entender essa flexibilidade, para olhar assim o quanto de esses custos variáveis eles mudam de acordo com o teu volume de venda e de produção. Se eles em percentual eles têm variado muito, por exemplo, assim, meu custo com matéria-prima é 30% do meu faturamento. E no mês seguinte, esse custo subiu para 50%. Tem algo estranho, porque em percentual ele não pode variar tanto. Porque ele variou? Aí cabe olhar, analisar o seu orçamento. Já entra na parte de análise de orçamento, verificar o que aconteceu. Chama a equipe, vê a produção, se não está tendo perda, ou se o custo de matéria-prima aumentou o valor de aquisição, né? O custo do fornecedor. Então, isso é bem importante você saber o que é variável dentro do teu orçamento para você monitorar se em percentual, comparado com a receita, né? Ele tem variado muito. Se o percentual sobe ou desce muito, porque aí tem algo errado, tá? E a flexibilização, eu dei um exemplo, você tem um exemplo aqui de quando você vende mais e não tem equipe, né? Não consegue atender e precisa recorrer a hora extra e tudo mais. A terceirização, contratação temporária, às vezes ela é uma opção boa. E aqui eu cito ela porque o exemplo de restaurante aqui de temporada. No verão aqui, cresce muito turista, a cidade fica cheia e tem muitos empregos temporários. Aí se você coloca, né, você coloca essa equipe que você atende no verão, digamos, o restaurante tem 5 funcionários, no verão ele precisa ter 10. E durante o ano você mantém na sua folha de pagamento esses 10 funcionários. Mas você não tem receita durante o ano, então esse custo fica inflado, a sua folha de pagamento. Então, a terceirização, ter no orçamento, é isso que você tem que colocar dentro do orçamento, esse gasto, essa previsão de terceirização de contratação temporária. A sazonalidade ela é fácil de se medir, assim. Então, você olha se o seu negócio ele tem essa sazonalidade, ele tem essa demanda de contratar pessoas em períodos específicos. Então, você precisa colocar isso no orçamento. Isso torna o teu orçamento flexível. Ele não fica uma coisa estática e constante no ano inteiro. Só que você prevê. Então, ao mesmo tempo, ele é um orçamento sólido. Você consegue prever as suas receitas, as suas despesas, consegue saber se tem caixa ou não para estar atendendo isso. E ele é flexível, porque você consegue, ele durante o ano ele vai se adaptando, ele vai mudando. Ficou claro aqui, gente? Mais alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone? Gente, levanta a mão. Isso é uma mentoria, então assim, qualquer coisa, se tiverem dúvida, querem saber no seu negócio o que é cada coisa, o quanto precisa estar orçando ali, se quiser abrir também para a gente, o que tem feito. Isso aí, vamos seguir então.
para as perguntas, mas fica sempre o microfone aberto ali para vocês, tá? O que vocês aqui já tentaram fazer uma reserva? Vocês seguem alguma dessas práticas que eu indiquei? Uma reserva para inovação, por exemplo, para desenvolvimento da equipe, para novas tecnologias, ou inovação, um novo produto, né? Pesquisa e desenvolvimento. Alguém tem no seu negócio esse tipo de prática de fazer a reserva? Ou não cabe para o negócio de vocês? Ou acham que não cabe? Certo? E, e aí eu faço uma outra pergunta, né? Na opinião de vocês, dentro do orçamento de vocês, dentro do que vocês olham da empresa de vocês, o que seria mais difícil de ajustar, de modificar, se caso surgisse uma oportunidade ou um imprevisto? O que vocês olham ali dentro de todos os pagamentos, toda a movimentação da empresa de vocês financeira, se dizer assim, se mudar muito, vai ficar muito difícil eu me ajustar, eu me adaptar. Quem tem empregados aí, quem tem folha de pagamento aí, seria uma, talvez, né? Sei que a Angélica tem bastante empregado aí. Se caso, por exemplo, no mês de novembro, a sua empresa reduzir o faturamento pela metade. Você consegue demitir toda a sua equipe que, que está ociosa? Isso é mais difícil, né? Então, assim, essa previsão de orçamento também te ajuda a ter essas reservas, né? A reserva, como o Gil falou aqui, da reserva de contingência, a reserva de emergência, ela te ajuda nesses períodos, para justamente você não ter que tomar decisões precipitadas. O orçamento essa é a regra do orçamento, é você ter previsibilidade para não tomar decisões precipitadas que podem custar o seu negócio, a lucratividade dele, tá? E aí aqui eu vou compartilhar novamente uma imagem aqui para resumir, para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo e abrir para perguntas. Essa roda aqui, esse aqui é o planejamento. É assim que a gente começa. Primeiro, coleta as informações. Isso é um resumo de tudo que a gente falou, tá? Você coleta todas as informações que tem no seu negócio, define os objetivos e metas junto com toda a gestão, todas as equipes que estão envolvidas, metas geral, metas de planejamento estratégico. Não estamos falando ainda em dinheiro, ver a meta, o quanto quer crescer, se quer aumentar o seu negócio, quer mudar de lugar, vender um novo produto. Depois disso, a terceira etapa, você analisa a situação financeira da empresa, se ela tem condições de atingir essas metas, aí você desenvolve um planejamento e apresenta esse planejamento. Após ele aceito, é implementado o planejamento. E aí monitora mensalmente se aquele orçamento, né? Aqui o 5, o planejamento é o orçamento, aquilo que a gente falou. A gente monitora ele e aí, se caso tiver alguma revisão, alguma mudança, faz coleta de dados e vai seguindo o ciclo novamente. Então, isso é cíclico, é constante. O orçamento, por mais que você defina anualmente, você precisa estar monitorando e adaptando ele todo mês, se possível, ou trimestralmente, pelo menos, para não ter imprevistos futuros, assim, né? Não ter tempo de se adaptar. Essa é a flexibilização. Eu prometi para vocês a planilha, né? Alguém quer a planilha aqui ainda?
Quer olhar, quer ver como funciona na prática uma montagem de um orçamento? Manda ali no chat para mim. Gil tá aí? Gil tá indo aí. Gil pediu a planilha. Eu vou abrir para vocês aqui, que ela é bem simples, tá? No Excel, não é nada muito rebuscado. Então, qualquer empresa de qualquer tamanho pode estar fazendo essa planilha. Então, eu vou compartilhar aqui e mostrar para vocês. E aí, depois eu compartilho lá no nossa plataforma. Estão vendo uma planilha de Excel? Dá um sim para mim aí. Ótimo, perfeito. Olha como funciona aqui. Eu projetei, né? Vamos dizer que aqui é a base. Aqui na coluna B é a base que eu tenho, que eu encerrei o ano. E aí, em janeiro, eu projetei aqui uma meta, uma fórmula aqui, eu vou aumentar um pouquinho para ver se vocês conseguem enxergar. Ah, não, não ajudou aqui. Eu projetei uma meta de aumento de 10% do faturamento. Aumento constante. Janeiro aumenta 10, fevereiro mais 10, mais 10, mais 10. Aí, quando eu falei dos gastos variáveis, aqui os impostos, vamos dizer que você paga 10% sobre a receita de imposto. Simples é assim, né? Quem é do Simples Nacional paga o percentual sobre a receita. E aí você vai projetando até final do ano. Aqui, deixa eu ver se eu cheguei até final do ano aqui. Você vai projetando até final do ano. E aí, você vai colocando aqui. Os custos de mercadoria, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo de comércio. Os custos de mercadoria sempre proporcional à receita, né? Então, aqui a receita ela cresce. Então, por exemplo, o custo em janeiro de uma receita de 110 mil é diferente de uma de agosto de 200 mil, é o dobro. Então, você precisa projetar tudo isso. As despesas com venda, as despesas administrativas, se elas não mudam, despesas com venda, o que, que é? Por exemplo, se você tem comissão é percentual, então vai ser sempre com base aqui em cima. Então, vamos dizer aqui que tu paga 5% sobre o faturamento para a tua equipe de vendas. Então, até dezembro, tem essas despesas. As administrativas é fixa. Não, meu gasto com escritório, minha equipe administrativa, minha secretária, é 10 mil. E mesmo se eu faturar 300 mil lá em dezembro, ainda não vou precisar aumentar a equipe. Isso tem que ser analisado, tá? Então, você vai projetando tudo isso. Aqui tem bem detalhado, tá? Então é bom, é legal para quem tem essas despesas. Se não tem também, é só não preencher, mas preenche tudo que você tem no seu negócio aqui. E aqui no final ele vai te dar um resultado. Então, você vai saber o quanto que você vai ter de lucratividade no seu negócio durante o ano. E se caso em algum período a receita for muito baixa, vamos dar um exemplo aqui, em fevereiro foi só 50 mil. Aqui, porque aqui eu não projetei muita receita, muita despesa, mas se, por exemplo, tu tivesse mais de folha de pagamento mais 30 mil, ó, e aqui ainda dá lucro, eu vou botar mais 40 mil, eu botei demais, 40 mil. Você estaria no prejuízo. Então, é importante você fazer esse orçamento. Então, esse orçamento, ele é simples, mas ele te dá um bom norte de como que vai ficar o teu resultado no ano, no decorrer do ano. E sempre é importante ficar monitorando ele. Você tem isso, você usa como base, apura o resultado, compara um com o outro. Pessoal, eu consegui mostrar para vocês o que é o orçamento. O conteúdo ele é bem extenso mesmo.